Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, igreja, tudo bem contigo? Que bom, é uma alegria estar de volta. O tema que nós vamos falar hoje é um tema que se apegou ao meu coração no último mês e não quer me abandonar, que é a linguagem espiritual das ofertas. O que está por trás daquilo que o Senhor nos ordenou? Será que o Senhor está interessado somente naquilo que podemos fazer? Eu gosto muito daquela situação entre Caim e Abel. Me instiga muito analisar que o indivíduo foi de uma oferta a um homicídio num curto período de tempo. Aquilo já tirou meu sono, já me incomodou. Como que pode o indivíduo sair da sua casa para ir ofertar a Deus e, nesse inteirinho, o telefone toca e diz, olha, o indivíduo que saiu para a igreja matou alguém, para piorar é o irmão. Aí a mãe vai dizer, que loucura, mas ele saiu aqui de casa para ofertar a Deus. E nós percebemos ali que no momento da oferta, Deus se agradou de um e desprezou o outro. E hoje a gente talvez vá entender o porquê. O que Deus espera? O que está por trás da nossa obediência? Qual a linguagem que é agradável a Deus e nos faz agradáveis a Deus? Porque, querido, para toda obediência, para toda oferta é necessário um antecedente. Algo precisa preceder nossa obediência. Deus não está focalizado e visualizando nossas mãos. Algo precisa anteceder nossas mãos para que aquilo que nós vamos fazer para Deus seja agradável a Deus. Porque Deus não quer a oferta, Deus quer o ofertante. Lembra de Ananias e Safira? Se Deus tem você, o que Deus não terá de você? Mas se Deus tiver só o que você pode fazer, será que você é dele? Então a grande questão não é o que se faz, é uma questão de identidade, quem você é. Porque, querido, você vai ter que guardar essa frase e ela precisa perseguir você e fazer barulho na sua vida. Pessoas sempre mentem, mas as ofertas sempre falam a verdade. A sua oferta diz quem você é. A sua oferta revela quem você é. Desde o Éden, pessoas mentem. Ofertas nunca mentem. Então existe algo de muito importante em nossa obediência a Deus. Deus não quer que façamos a coisa certa. Deus quer que façamos a coisa certa do modo que lhe agrada. Deus quer a coisa certa do jeito certo. Você está comigo? E a gente vai ler muito Bíblia hoje, tá? Então se prepara aí. Abre logo em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Primeira reflexão. Se Deus não pode ser servido, se Deus não acumula, por que Deus pede?
Aqui está o fundamento bíblico provando que ninguém pode dar a Deus nada. Eu gosto muito de C.S. Lewis, escritor de As Crônicas de Nárnia, que originou o filme que você assistiu, por aí vai. Ele tem uma reflexão sobre obediência a Deus muito maravilhosa. Ele diz: o indivíduo que sugere, que supõe fazer algo a Deus, olha, eu tenho um ministério, olha, eu sou dizimista, olha, eu ofertei, olha o que eu fiz para Deus. Ele diz: esse indivíduo é semelhante a um filho que no dia do aniversário do pai chega até o pai e diz: pai, me dê um dinheiro. E o pai pergunta: para quê, meu filho? Para que eu te compre um presente de aniversário. Aí o pai dá um sorriso, puxa a carteira, tira o dinheiro, dá para o filho muito empolgado, vai na loja, compra o presente, embrulha, volta ao pai e diz: pai, feliz aniversário. Aí o pai recebe o presente, muito contente, muito feliz, dá um sorriso, se sente amado, mas C.S. Lewis conclui dizendo: só um tolo supõe que o pai ganhou alguma coisa, a não ser a poesia que a situação sugere. Davi foi um desses. Lembra lá em Crônicas? Tragam ofertas que a gente vai construir a casa do Senhor, lembra? Aí Davi disse: parem, por favor, já tem oferta demais. Aí ele vai orar: ó Deus, Criador dos céus e da terra, que nos deu tudo, quem somos nós para devolver a Ti o que Te pertence? Então, o primeiro ponto para que a gente entenda é: a nossa obediência não é para Deus, porque Deus não está precisando. Você vai sair daqui tão radiante, querido. Nunca mais você vai dar uma esmola de qualquer jeito. Nunca mais você vai dizimar de qualquer jeito. Nunca mais você vai supor que oferta é dinheiro, é matéria. Você vai sair daqui dançando para entender o que o apóstolo Paulo disse: Deus ama aquele que dá com alegria. E só pode ter alegria quem vai entender o que a gente está compartilhando hoje à noite. Ninguém oferta para Deus porque Deus não carece. Ele diz: Ele não habita em templos construídos pela mão humana. Ninguém pode servir a Deus como se Deus carecesse de alguma coisa. Então, se Deus não precisa, por que Ele pede? Para piorar, Malaquias, no capítulo 10, diz que Deus, que é espírito, é roubado materialmente. Aí eu não sei você, mas isso frita a minha cabeça. Como que um Deus que é espírito, invisível, momentaneamente, diz a nós: eu estou sendo roubado materialmente por vocês? Não é complexo isso? Porque eu sempre pergunto aos pastores, eu não sei se aqui Batista Renascer tem uma prática diferente da nossa em Brasília, mas em Brasília a gente não queima dinheiro depois do púlpito, com incenso, com óleo ungido e ervas aromáticas, dizendo: ó Deus, recebe os dízimos do teu povo. Aí chega lá, né, um aroma suave, Deus dizendo: ó, Batista Renascer dizimou bem hoje. Queima dinheiro aqui? Nem lá. Nem lá na Vivo Portinho em Brasília. Ninguém queima dinheiro. Paga a conta, expande a obra de Deus, sustenta missionários e por aí vai. Então, a segunda reflexão é: meu Deus, o meu Senhor é espírito. Não acumula, não tem conta bancária, não carece de coisa nenhuma. Como que eu posso estar roubando materialmente um Deus que não acumula materialmente? Irmão, é baseado nessas respostas que eu me torno um crente fácil. Quando eu vim aqui, eu falei do fator de 5 segundos, né? Crente fácil, moço. Anderson, 5 segundos, eis-me aqui. Por quê? Você descobriu o motivo pelo qual Deus está pedindo o que pede. Seja renúncia, seja amar o próximo, seja desistir do teu ego, dos teus bens, do teu direito. Quando você descobre os motivos de Deus, você se torna um crente mais fácil, um crente mais rápido em responder o que Deus quer, um crente mais pleno.
Deus não pode ser suprido por mãos humanas. Meu Deus, e agora? Complicou para mim. Por que então você pede? Hoje nós vamos tratar o que talvez eu pincelei na primeira vez que eu vim aqui. Eu gosto de falar do conceito redentivo do reino de Deus. O evangelho só existe para redimir. O evangelho não é decorativo nem figurativo, ele é objetivo. O evangelho só existe para redimir. O apóstolo Paulo aos Romanos diz: todos pecaram e destituídos estão. Eu só posso perder algo que pertencia a mim. Eu era uma pessoa antes de Adão pecar. Eu tinha um patrimônio moral, espiritual, social, familiar, material, antes de Adão pecar. Depois que Adão peca, tudo aquilo que sou, tenho, posso, cai por terra. E o que é o evangelho? A devolução de tudo que eu era, tinha, podia, antes que o pecado existisse. Então, o evangelho do Senhor é para que o Anderson, a Maria, o João, eu, nós, vocês, voltem a ser tudo o que nós seríamos se Adão jamais tivesse pecado. Então, a gente já começa a perceber o porquê Deus pede. Deus pede, primeiro ponto, para redimir. Todo o conceito de nossa obediência a Deus incute redenção. Deus não fala o que fala sem ter o objetivo de redimir. Então, por exemplo, porque eu fui destituído, nada do que Deus pede e determina como mandamento em mim é voluntário. O amor na Bíblia é uma sugestão ou um mandamento? Por que é um mandamento? Porque a destituição da minha verdadeira natureza em Deus foi pervertida, eu me tornei antinatural ao amor, involuntário ao amor. Por amar a Deus, Deus estabelece o amor agora em forma de mandamento, para me escravizar moralmente a essa obediência, mas a longo prazo me transformar novamente em alguém que ama naturalmente. Porque Hebreus capítulo 8, por exemplo, farei um novo concerto com meu povo, não como fiz com seus pais no deserto. Imprimirei minha lei na sua consciência e no seu coração. Ninguém dirá mais ao seu irmão, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Então, o que é mandamento tende progressivamente a se tornar essência, DNA. Natureza. Isso é tão importante que antes do apóstolo Paulo, a palavra de Deus descrevia Jesus como o unigênito do Pai. O que isso é, literalmente? O único que possui a identidade de Deus, o DNA de Deus. Depois do apóstolo Paulo, a Bíblia já começa a abordar que o unigênito já não é mais unigênito. O unigênito é primogênito, o primeiro de muitos que virão. Então é nesse momento que a gente vê a objetividade do evangelho em movimento. Os filhos caídos de Deus passaram a ser redimidos progressivamente em todas as áreas: moral, sexual, social, familiar, espiritual, material. E progressivamente o evangelho precisa estar redimindo as áreas da nossa vida. Por que Deus pede? Deus pede não para Ele, porque Ele não precisa. Deus pede para redimir. E redimir é diferente de salvar, nessa minha lógica. Por exemplo, o que é a salvação? O que Deus fez livremente sem a sua participação. Você está salvo para a eternidade por fé e não por obras. E o que é redenção, na minha leitura? Aquilo que Deus faz com a sua permissão, que é a salvação a partir de agora. Você pode ser salvo para a vida eterna e viver a vida de alguém que não é salvo. Entende isso? Você pode chegar lá a trancos e barrancos, só o pedaço diante do Senhor. Mas você pode estar salvo para a eternidade e também ser salvo a partir de agora, reinando em vida
como disse o apóstolo Paulo. Tudo vai depender se você entende coisas como essa. A minha obediência, a minha linguagem de obediência e de ofertas a Deus proporciona para mim a salvação a partir de agora em todas as áreas da minha vida. Você está comigo? Abre lá em Hebreus capítulo 11. Não, Hebreus não, vamos lá para Malaquias. Hebreus depois. Malaquias capítulo 3. Verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus decretos, e não os guardastes. Voltai para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor. Mas pergunteis, como devemos voltar? Verso 8. Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas estáis debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa, também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor. Vem aqui comigo. E quando eu leio isso, para mim, é um dos textos que mais amo na palavra, e é um dos textos que mais me desafiam, porque é o único texto que Deus se permite ser confrontado. Deus diz a nós, faça o que eu estou dizendo, e se você for homem suficiente, se coloque diante de mim e bata no peito. Eu fiz o que você mandou, e você vai fazer o que você disse? Na versão pós-moderna do Anderson é isso. Seja homem para me obedecer, e eu vou averiguar se você é homem, para que eu te questione. E é forte, né? Porque o apóstolo Paulo diz, quem somos nós, né? O vaso questionando o oleiro. Mas aqui Deus bate no peito e disse, me desafie. Quero saber se você tem peito para me desafiar. Mas qual é a confusão para nós? Porque a gente acha que é cartesiano isso aqui. Que é um negócio formatadinho, que hoje a gente vai fazer um negócio e amanhã a gente já quer a colheita. Querido, é diferente semear de ser semeador. Por exemplo, quem semeia tem consciência do que semeia. O coitadinho, ano passado, viveu o ano de desobediência, mas ele lembra que lá em julho ele fez alguma coisa que Deus mandou por meio da palavra. E ele fica, coitado, todo dia na expectativa se aquilo vai reverberar, vai frutificar. Então ele tem consciência do que fez, por isso que tem ansiedade do retorno. Diferente do semeador. O semeador, porque tem um estilo de vida natural, já nem sabe o que semeia e como colhe, ele nem sabe que semente ele está colhendo. Porque ele tem um estilo de vida, entende a diferença? Por exemplo, isso é tão eficaz que Mateus capítulo 25 diz que o semeador nem tem consciência do que faz. É tão natural que é como se ele sofresse de uma santa amnésia. Senhor, quando te vimos preso, nu, faminto, ou seja, o bem que eu pratiquei em vida era tão natural, porque o meu ser foi transformado, que eu já nem tenho consciência do que estou semeando. A minha semeadura é um ato totalmente voluntário ao meu novo ser em Jesus.
Eu não contabilizo para questionar Deus, liderança. Eu, como pastor, eu nunca imaginei, né? Porque, para mim, antes dos anos no ministério, era só coisa de livro. Mas triste coisa é cair na mão de um dizimista contador, que passa 10 anos e o camarada pega o relatório para fazer mal a nós pastores, ferindo a gente. Em 1400, e lá vai bolinha, eu ofertei um carro para essa igreja. E crente bom sofre de amnésia, moço. Porque é para Deus, não é para os homens. A lembrança vai apagando, ó. Porque é espontâneo. Natural. Mas se o cara, ao passar dos anos, lança no rosto de alguém o que fez, é porque dói. Se dói, é porque não é natural, não faz parte da natureza do indivíduo. Foi o que aconteceu com Caim, a oferta para ele não era natural, doía, não era extensão do seu caráter. A oferta dele falava, denunciava aquilo que ele não era. Como que nós podemos entender Malaquias? Essa promessa que Deus disse que repreenderia as pragas e abriria as janelas dos céus, não é uma condicional. Olha, dizime e oferte, eu vou fazer aquilo. É o que a gente pode chamar de ciclo redentivo. Existe uma outra cidade em Goiânia, você sabia? Que dentro de Goiânia tem outra cidade, e essa cidade se chama Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém possui um ciclo redentivo. Quem obedece a Deus entra dentro desse ciclo de redenção. Quem desobedece a Deus vive à margem desse ciclo de redenção. Quando Deus diz, eu vou fazer, não é que Deus está preso ao que você fez. Deus está dizendo que não há outra consequência. Quando você obedece, você entra dentro do ciclo. E, num momento certo, o ciclo redentivo do reino de Deus vai encontrar você. Lembra de Salomão em Eclesiastes? Divide o teu pão com 7 e com 8, lança sobre as águas. O que é isso? Lança sobre as multidões, seja generoso, compartilha o bem que você está fazendo hoje e encontrará com você um dia. O que o pastor João falou, até o que você não fez, você colherá. Então ele diz, olha, divide o que você tem com o máximo de pessoas que você puder. O que é isso? É estabelecer um ciclo de redenção que te encontrará no momento que Deus desejar. No Kairos de Deus. E não no Cronos. No tempo contabilizado por nós. Então Deus não está preso à nossa obediência. Não é disso que se trata Malaquias 3. Nós podemos estar dentro do ciclo de redenção ou fora do ciclo de redenção de Deus. Estava compartilhando com o pastor na hora do almoço. É por isso que eu sou aleluiado com o futuro, moço. Aí alguns pastores amigos meus dizem, é porque você está novo, 36 anos. Não, moço. É porque a obediência traz expectativa. Não tem como lidar com os fundamentos do reino de Deus sem se empolgar com o futuro, irmão. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E socialmente, toda crise antecede um avivamento, irmão. Presta atenção na história humana e na história da igreja. Todo avivamento foi precedido por uma crise espiritual, moral ou financeira. Então a crise está aplainando tudo para o evangelho vir com uma única resposta. Olha o progressismo. As filosofias humanistas dizendo que a solução da mulher é o feminismo, por exemplo. Então Deus está permitindo a mulher achar que uma filosofia humana, ateísta, caída, é a solução. Aí Deus abandona e diz, pode ir. E quando fracassar tudo, Deus vai estar lá dizendo, eu não falei que a única solução é o meu filho crucificado?
Aí começa uma reestruturação social novamente por meio de um avivamento. Então a nossa obediência a Deus estabelece um ciclo de redenção. É aquela oração, né, do Antigo Testamento que nós às vezes não vemos lógica, mas é o apelo a um ciclo redentivo, ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Sabe o que é isso? Um apelo a um ciclo redentivo. Quando se orava ou se mencionava que o Deus presente era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, as pessoas lembravam de um ciclo de redenção. Esses homens foram protegidos, prosperaram, venceram seus inimigos, porque o Deus deles estavam presentes. Por exemplo, Abraão ergueu o altar ao Senhor e o local passou a ser chamado Betel. 100 anos depois, seu neto passou por aquele lugar e disse: que algo estranho, parece que eu estou diante das portas dos céus. Deus não tem compromisso com as suas emoções, amado, e nem com as suas necessidades. Deus tem compromisso com a sua obediência. Imagina, querido, a sua obediência hoje, suas sementes hoje, está pavimentando o caminho dos teus netos. Eu não sei você, irmão, mas eu me empolgo. Os meus netos estão carecendo do que eu estou disposto a viver agora, em nome do Senhor. Sabe o que eu já estou fazendo? Orando pelo casamento dos meus filhos. O mais velho está com 10 anos de idade. Quando Deus se coloca diante de mim e diz, me dê, aí eu falo, pois tome. Por quê? Porque eu já estou vendo o futuro, irmão. Eu já estou lidando com o futuro, por entender esse ciclo redentivo. A minha obediência a Deus é dar a Deus a matéria-prima para trabalhar em meu favor. Sabe por que você está orando e não está obtendo respostas? Porque Deus não tem a matéria-prima por meio da oferta, seja ela qual for. Por exemplo, onde cabe amor, o amor é uma oferta. Onde cabe perdão, o perdão é a oferta. Onde cabe dinheiro, o dinheiro é a oferta. Num assunto que você está clamando a Deus, Deus tem matéria-prima para trabalhar em teu favor? E o que é mais lindo do nosso Deus é que quando você vai para a lei, quando você vai para a Torá, para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vê o aspecto espiritual e social das ofertas e dos dízimos. O Senhor fez um tratado muito lindo com Israel. E o objetivo espiritual e social da contribuição de Israel era a construção de uma cidade refúgio dentro de outra cidade. Então, através dos dízimos e das ofertas na casa do tesouro, o que o Senhor fazia? Mantinha os obreiros de tempo integral, naquela época a família sacerdotal e os levitas, secundariamente se cuidavam de órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. Então, quando Deus diz, você está me roubando, Deus diz, você está quebrando o meu ciclo de redenção no mundo caído. Porque um Deus que é espiritual não pode responder uma oração material que não seja por meio da igreja. A igreja é a resposta material da oração que se faz a Deus. Então, quando Deus vai querer curar o mundo, não tem recurso para curar o mundo porque o povo se omite, o povo rouba. E quando você vai para a lei, é tão lindo, é tão emocionante, me fez chorar. Eu encontrei Deus conversando com Arão. Arão, a tribo de Levi vai te entregar o dízimo. O que você vai fazer? Dar o dízimo do dízimo. Aí por que, pastor, você se emociona? Você não está vendo aí não, macho, a reação em cadeia?
Eu estou necessitado, clamo a Deus e peço a Ele. Deus te usa, supre minha necessidade. Quando eu recebo de você, eu louvo a Deus e o meu coração se fragiliza a agradecer obedecendo. Então eu dizimo. Quem recebeu de mim estava orando, agradeceu, se prontificou, dizimou. Aí tu não vê não? Na minha licença poética, dízimo e oferta nada mais é que a medida monetária da cidade de Deus em Goiânia. É o dízimo e a oferta que movimenta a Nova Jerusalém dentro de Goiânia, moço. Olha o que é a maçonaria, no aspecto primário. A fraternidade. É escolhido alguém para entrar, é o que eu sei de leigo, né? E o indivíduo já tem a plataforma, traz aquele associado a essa plataforma. E daqui a alguns anos ele vai ter que replicar aquilo para outra pessoa. Uma imitação do reino, amado. Deveria ser assim na casa do Senhor. O que eu chamo de prosperidade missionária. Deus faz por mim, mas também vai poder fazer através de mim. Deus viabiliza a minha vida para poder viabilizar a sua através da minha. Aí quando Deus diz, eu estou sendo roubado, é nessa beleza de reconstrução social, de redenção social. Porque você sabe que nossa redenção precisa produzir essa redenção social. O que Deus está fazendo em nós, Deus precisa também fazer através de nós. Porque é aquela verdade lá de Deuteronômio. Se ouvires atentamente a minha voz, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto do teu salário, o fruto dos teus animais, das tuas crias, vacas e ovelhas. Bendito serão o teu cesto, tua vasilha, teu pão. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres as mãos, Ele te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará, se guardarem os mandamentos do Senhor. E no verso 15 ele diz, se porém não ouvires a voz do Senhor, a maldição te acompanhará. Isso em Deuteronômio, capítulo 28. Aí eu volto para Malaquias. Com maldição sois amaldiçoados. O que é isso? Não é que Deus, porque você não dizimou, te amaldiçoou. Está aqui o guarda-chuva. O que é o guarda-chuva? O ciclo de redenção. O que o Senhor está dizendo? Com obediência você está debaixo do guarda-chuva. Sem obediência você saiu debaixo do guarda-chuva e está fazendo parte de um sistema que já está amaldiçoado. Sistema caído, sistema do mundo, onde não há esperança nem redenção. Eu estava ouvindo um filósofo brasileiro, ateu, e ele diz, é chique ter fé, é chique ser cristão. Ai, mas você não é ateu? Mas eu concebo a ideia de que é extremamente fofo, ele usa a palavra. É muito fofo ter com quem contar em seus momentos de dor, crise e desesperança. Ele diz, porque sem fé só há desesperança. Então, por isso que ser crente é fofo. Você, no final das contas, sempre contará com alguém. Então, querido, guarde algo. Deus não está pesando a mão de Deus está pesando é no sistema caído. A mão já está pesada. Ele diz, eu não vim julgar o mundo já está julgado. Agora você quer o guarda-chuva? O guarda-chuva é sua obediência em meu filho.
Aí eu te protejo daquilo que eu estou fazendo no mundo. Então, com maldição somos amaldiçoados, não é que Deus foi caçar você. É que você, saindo da sua obediência, entrou numa esfera de nulidade, de morte progressiva. Onde estás? É a desordem cósmica do Gênesis. Deus não estava perguntando a Adão uma pergunta geográfica, se ele estava atrás da árvore. O Senhor está fazendo a pergunta sobre a desarmonia entre o príncipe desse mundo, que era Adão, e a desordem agora estabelecida. Deus está perguntando, em outras palavras, quem você se tornou? Você era o dominador de tudo, está com medo de quê? Quem te fez ter medo? Quem te disse que você estava nu? Então, um cara que podia todas as coisas, agora sente que não pode mais nada. Querido, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A incredulidade vem por não ouvir. A incredulidade também vem pelo ouvir. O que você está ouvindo? Eu não sei você, moço, mas eu estou empolgado, que eu não estou ouvindo o jornal, nem a Globo. Mandaram boicotar, um dia de boicote à Globo. Irmão, tem 5 anos que eu não assisto aquela porcaria, irmão. Então, o meu jornal é isso aqui, ó. Por isso que para mim vai ficar melhor, irmão. Piora para quem não crê, amado. O mundo só piora para quem não crê. Eu estou empolgado com o futuro, irmão. E eu estou orando todo dia, eu vou ver morto ressuscitando. Eu vou ver gente sendo curada. Eu vou ver casamentos sendo restaurados. Eu vou ver homens sendo levantados por Deus. Eu vou ver mulheres sendo levantadas por Deus. Eu vou ver meu filho ainda tendo chamado em Deus. Sabe qual é a minha oração todo dia? Não me deixe de fora daquilo que você está tramando na sua agenda para esse último momento. Você sabia que Deus está tramando um plano? Tá não, já tramou desde a fundação do mundo. Aí eu falo, não me deixe fora não, moço. Eu te amo demais para que ficar fora da tua agenda. Ó, essas mãozinhas aqui, ó. Use. Meus dias são teus, minha vida é tua. Querido, só há timidez e desesperança onde há desobediência, amado. Onde houver desobediência, sempre vai haver empolgação. Sempre. Alguém bem disse, né? Quando a crise fizer todo mundo chorar, você decide se você chora ou abre uma empresa de lenço. Você vê que toda crise também propõe uma prosperidade. Sabe por que a gente está desesperançoso? Porque a gente não está lendo Bíblia. A gente não está orando. A gente não está consagrado. Por exemplo, amado, para mim uma das maiores causas de depressão na transmodernidade, é assim que eu defino os nossos dias, é porque o homem nunca lidou com tanta informação sem a capacidade de assimilar todas elas. E aquilo gera uma angústia de alma. Aquilo não sintetiza nunca. Você entra nas suas redes sociais e é uma problemática atrás da outra. Quem morreu, quem matou, quem roubou, o político, o fulano, a Globo, o museu, a pedofilia, a criança, o feminismo, o ateísmo e aquilo outro. Quem caiu, quem ficou de pé. Uma má notícia, sem a internet, demorava uns 30 dias para chegar. Por isso que toda depressão era resolvida no cabo da enxada, antigamente. Hoje não. O homem lida com o globalismo, ele lida com 100 informações em uma hora, sem a capacidade de sintetizar todas elas. Como que esse cara vai ficar empolgado com o futuro? Está lendo o jornal errado, amado. As boas novas não está com William Bonner, não, irmão.
William Bonner não vai trazer nada que aleluia em sua vida. Sabe quem vai? Paulo, Jesus, João, Pedro, Davi, Salomão. Eles vão aleluiar a tua vida. É nós que escolhemos estar amaldiçoados ou abençoados. Está aqui o guarda-chuva, está aqui o ciclo redentivo. Vamos entrar ou não? E o que é mais emocionante para mim é que Deus não quer o que eu posso fazer. Deus quer quem eu sou. Quando Deus pediu Isaac, o foco era Abraão. Deus não quer o que você tem. Deus quer quem você é. E para que Deus faça isso, Deus precisa tirar o melhor da sua vida. Até que Abraão entendeu isso, para ele, Isaac era o bom, mas Deus não prometeu o bom. Deus prometeu o extraordinário. Quando você vai avaliar a vida de Abraão, Abraão sofreu quando Deus prometeu Isaac, lembra? Que ele deu motivos para mostrar que Deus estava equivocado, ele falou da idade dele, da idade da esposa. Ele ajudou Deus, gerando Ismael. E quando Isaac veio, Isaac já estava bom demais. Mas você lembra que a promessa não foi Isaac? Qual que foi a promessa? Uma descendência incontável como a areia do mar e as estrelas do céu. A promessa não foi Isaac. A promessa não foi o bom. A promessa foi o extraordinário. Mas quando você vai avaliar, 25 anos se passaram da promessa que Deus fez ao nascimento de Isaac. 25 anos. A pergunta que eu faço aos irmãos é... Por isso que a gente precisa da boa notícia do Evangelho, e não do William Bonner. Você vai estar empolgado com Deus daqui a 25 anos, esperando 25 anos Ele cumprir o que prometeu para você? Eu quero. Eu não quero ser orgulhoso de dizer, eu estarei, mas eu quero. E o processo colocou o coração de Abraão no devido lugar. Me deu o teu filho, teu único filho. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Automaticamente ele se prontificou. Ou seja, ele viu nesse processo doloroso que ele lidou com Deus, como as coisas funcionam. Ele descobriu a linguagem que agrada a Deus e faz com que a oferta seja agradável a Deus. O escritor de Hebreus diz que um mistério complexo estava sendo processado no interior de Abraão, que falava consigo mesmo. Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Ou seja, além de obedecer a Deus, matando o filho emocionalmente, ele concebia a verdade de que Deus não pode mentir. E a promessa foi dada por meio de Isaac. Então ele via as duas coisas. Deus vai cumprir a promessa por meio de Isaac, e Deus está mandando eu matar Isaac. Eu vou fazer as duas coisas porque Deus é verdadeiro. E Abraão, como tantos outros homens na palavra, se tornaram agradáveis a Deus porque descobriram a linguagem das ofertas. Ela é tão importante, até no conceito congregacional ela é importante. Por exemplo, Rick Joyner, um pastor norte-americano, tem um livro muito bom que eu recomendo, chamado Quebrando o Poder do Mal, que ele define de uma outra maneira esse aspecto da queda, espírito de pobreza, ele define. E quando ele aborda dessa maneira, ele não está falando sobre dinheiro. Ele está falando sobre a estrutura pecaminosa herdada por Adão. O espírito de pobreza afeta as minhas finanças, a qualidade da minha unção e até meu casamento.
E o oposto ao espírito de pobreza é essa redenção que há em Cristo Jesus. Então, na área que eu estou caído, eu preciso dar a Deus a matéria-prima. E ele, como um pastor local, fazia muitas reclamações, porque o dinheiro que entrava não era suficiente para cuidar de toda a estrutura organizacional do ministério. E ele foi orar e Deus falou bem assim: você não usa a linguagem correta, só entra dinheiro nessa igreja e não sai. Pega aí os relatórios dos últimos 5 anos e vê se vocês conseguiram dar uma oferta. Aí ele pediu os relatórios para o tesoureiro e falou: misericórdia, só entra dinheiro. Aí Deus, questionando ele, falou: o que é que eu falei pelo meio da palavra? Quem quer colher tem que semear. Bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Eleja alguém que é superior ao seu ministério e dê o dízimo do dízimo da pessoa jurídica da sua igreja. E invista em missões. Aí ele passou a fazer isso e... Eita! Malaquias 3. Você prospera. Porque mesmo sendo uma igreja, nós podemos ser uma igreja fora do ciclo redentivo. Só entra e o que entra não dá para manter. Porque a gente está fora do ciclo redentivo. A gente estanca a bênção quando deveria perceber que também somos abençoadores. O objetivo da bênção é nos abençoar e nos tornar também abençoadores. Não somos o fim da bênção. Até mesmo como igreja, nós pastores, precisamos entender que nós não somos o fim da bênção. Que o foco não é quanto recurso material entra numa igreja, mas também o que está entrando. Cultura do reino. Imagina se as igrejas crescessem para promover outras pequenas igrejas. É um trem doido, moço. Porque quando aquela igreja auxiliada crescer, ela vai responder. Responder honrando a madre e responder cuidando de outras igrejas. Então ninguém está fora. A pessoa física e a pessoa jurídica do reino de Deus precisa entender esse ciclo redentivo, esse ciclo regenerador, abençoador do reino de Deus. Se abriu em Hebreus capítulo 11, verso 4, deixa aberto aí, e eu só queria ler um texto rapidamente aqui, que você pode ler em casa, mas só para eu fundamentar. Em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo disse: portanto, assim como o pecado entrou no mundo, ou seja, o pecado não era plano de Deus para a humanidade. O que significa literalmente o pecado na linguagem grega? É errar o alvo. E na linguagem hebraica, perder o selo, perder a marca. É por isso que Adão já nem sabia quem era quando Deus perguntou: onde estás? Uma pergunta existencial: quem és? E ele já não consegue responder: tive medo e me escondi. Já não sabe. O indivíduo que deu nome a mais de 12 mil espécies criadas em menos de 3 horas, de acordo com Adalto Lourenço, cientista e teólogo cristão. Em menos de 3 horas, Adão, o sábio, deu nome a mais de 12 mil espécies criadas, com significado, sentido de habitat. Ele não dava nome por dar. Vou botar o nome aqui desse bichinho de chimbinha, chocolate, não. Ele avaliava o ambiente no qual aquela espécie estava inserida e dava àquela espécie um nome adequado. Ele já não conseguia responder a Deus a pergunta que foi feita. Então, o pecado entrou, ou seja, não estava. Perdemos o selo, perdemos a marca. Deixamos de ser quem fomos criados para ser. O pecado entrou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte. O pecado tem um irmão siamês. Quem é? A morte.
assim também a morte passou a todos os homens. Agora a pergunta que eu faço, questionando e confrontando: pobreza é bom? Pobreza é bom? Então é morte. Enfermidade é bom? É morte. Violência é bom? Crime é bom? Tudo aquilo que fere a dignidade, a imago Dei, a imagem de Deus na criação, é consequência do pecado que entrou e da morte que entrou depois do pecado. Então, pobreza não é natural, é antinatural. Enfermidade. E olha que foi um calvinista, um médico calvinista, considerado o último dos puritanos, chamado Martyn Lloyd-Jones. E calvinista geralmente não crê na continuidade dos dons. Os dons é coisa só do primeiro século da igreja. Ele diz: todas as enfermidades advêm de uma só: o pecado original. O pecado original é a mãe de todas as enfermidades. Então, nem toda enfermidade é espiritual, mas toda enfermidade é espiritual. Entende esse paradoxo? Estou com dor de cabeça. Se for espiritual, um dipirona não expulsaria um demônio. Concorda? Mas é espiritual porque ela só existe porque Adão pecou. Porque Deus não disse haja luz e haja câncer, haja luz e haja dor. Gênesis 1:30 diz: e viu Deus que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. Ou seja, nada de defeituoso existia. O nosso padrão de vida, sabe qual que é? Gênesis 1. Depois de Gênesis 1, tudo está caído. Ou seja, tudo precisa do guarda-chuva, tudo precisa de redenção. A verdade de Deus sobre o ser humano só está em Gênesis capítulo 1. O resto tudo é sobre redenção, perdão de pecados e devolução à nossa nova natureza. O céu não é o nosso destino, o céu é nossa origem. Por isso que Deus prospera, transforma, cura. Tudo isso é símbolo da Nova Jerusalém e do jardim. São símbolos daquilo que éramos. É o que o apóstolo Paulo chama de herança dos santos na luz, a devolução de tudo aquilo que tínhamos e éramos. Então Deus não está fazendo um favor, é difícil e pode sugerir quase uma heresia. Mas não é um favor de Deus fazer o que Ele pode fazer por nós. A Bíblia diz que Ele se tornou Pai e que nos tornamos filhos. Então aquilo que é benéfico para nós não é favor, é herança. Porque ninguém, talvez, eu não sei, né? Mas sei lá, tenho 3 filhos, nenhum deles chegou para mim de manhã dizendo: oh, meu pai, eu te imploro, me deixe abrir a geladeira e tomar um Danone. Sabe por que não? Porque é filho. Sabe por que os apóstolos não ligavam para Jesus dizendo: cura ou não curo? Porque eles tinham consciência da herança. Eles tinham consciência que o Senhor adentrou ele numa nova esfera que antecede Adão, que antecede o pecado. Por exemplo, me prove no Novo Testamento os apóstolos chamando você de pecador. De tão poderosa que é a nossa herança, não há, querido. Não há. Até a linguagem muda. O apóstolo Paulo, quando escreve suas cartas, se refere a nós como justos, justificados ou santos. O único lugar que você vai ouvir é ele dizendo: Deus veio salvar pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ele não está falando da sua condição presente em Cristo, ele está falando sobre a sua condição passada, glorificando a cruz do Senhor. Mas ele não está dizendo: olha, eu não valo nada, eu não presto, eu sou um pecador miserável. Não. Ah, pastor, Romanos 3, Romanos 7, onde ele diz: não há nenhum justo. Querido, ali havia o combate entre judeu e gentil. O apóstolo Paulo escreve Romanos 7 para aplainar. Não há nenhum, ele está fazendo um apanhado da lei.
Pode avaliar, se sua Bíblia for de estudo, que ele está pegando textos do Antigo Testamento para montar a defesa diante do judeu que rejeita o gentil, dizendo para o judeu que ele não é melhor que o gentil. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. E ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Em outro lugar ele fala sobre o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero, esse faço. E ele exclama numa retórica profunda, dizendo: miserável homem que sou. E depois da exclamação ele faz uma pergunta retórica: quem me livrará deste corpo tendencioso à morte? E ele responde: graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo que há uma possibilidade de redenção a esse plano perfeito. E aqui mesmo em Romanos 5 ele mostra isso para nós, dizendo, no verso 14, no entanto, a morte reinou em Adão até Moisés sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mas a dádiva gratuita não é como no caso da transgressão. Verso 17, porque se a morte reinou pela desobediência de um homem, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça morrerão muito mais em vida por meio de Cristo Jesus. É assim sua versão? A minha é: reinarão em vida. Agora vamos voltar, antes da gente ir para Caim. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e pelo pecado a morte, o que Jesus veio fazer? É porque o apóstolo esqueceu de escrever, mas ele deveria ter escrito. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem e o pecado gerou a morte, o que é santidade? A santidade entrou no mundo por meio de um só homem, por meio da santidade a vida. Esse ciclo de redenção ele é tão eficaz que, conversando com o pastor, eu descubro que eu não sou doido sozinho. Como eu disse, esse espírito de pobreza, que é consequência da não redenção, afeta a qualidade de tudo na nossa vida, nossa relação matrimonial. E segundo as palavras do pastor, ele vive muito bem com a esposa, sem crise. Mas pode observar que há um histórico de generosidade. Não é uma generosidade pela generosidade, até porque isso é pecaminoso também. É a generosidade consequente de uma redenção. O objetivo não é ser generoso. O objetivo é ser generoso porque foi redimido. E pode perceber que isso toca tudo. A generosidade de uma área vai tocar todas as áreas progressivamente. A pobreza de uma área vai tocar todas as outras áreas. Então, por exemplo, se você é fácil financeiramente para Deus, você vai se tornar fácil em todas as outras áreas. Se você é difícil financeiramente para Deus em uma área, na área financeira, você vai ser difícil para Deus em todas as outras. Por isso que você divorcia. Eu acho que eu falei isso a última vez, mas eu resolvo o casamento assim. Quero divorciar. É? Me responda 3 perguntas antes de divorciar. Quais? É dizimista, ofertante, ajuda o próximo e dá esmola? Aí o cara fica brabo achando que eu quero o dinheiro dele. Eu falei, não, moço, eu só quero te dar o olho de Tandera, a visão além do alcance. Ele falou, que conexão há com o fato de ser dizimista ou não em meu casamento? Porque tudo é uma questão de generosidade. O que é o divórcio? Você cansou de ser generoso. E o que é ser dizimista, ofertante e dar esmola? Treinar a generosidade. Se eu treino a generosidade por meio de dízimo, oferta, ajuda e esmola, eu consigo ser inteligente para ser generoso onde? No meu casamento, moço. Então pode ver, amado. Quem quer divorciar
tem escorpião no bolso. Sabe por quê? Porque a Bíblia não chamou ninguém de Senhor a não ser Jesus. Não chamou o pecado, nem chamou o diabo de Senhor. A única pessoa que a Bíblia chamou de Senhor, além de Jesus, sabe quem foi? Dinheiro. Parece sensacionalismo, mas não é. A palavra salvação aparece menos de 300 vezes na Bíblia e dinheiro aparece mais de 2.400 vezes. As parábolas de Jesus são quase todas financeiras, sobre como o homem administra os bens materiais. Semeadura, colheita, trabalho. Fala de dracma, fala de talento, que é medida monetária, você sabia? Por isso que falei no início, você mente, suas ofertas não. Porque suas ofertas ou a ausência delas revela quem é o teu Senhor e quem vai se tornar Senhor em todas as outras áreas também da sua vida. Então é possível reinar em vida. É possível ter uma vida triunfante mesmo em meio à crise, querido. Porque olha só, aos princípios de riqueza, você pode aplicar os princípios de riqueza concernente ao trabalho e enriquecer e não prosperar. O objetivo do Senhor não é enriquecer, é prosperar. Porque enriquecer é somente material, prosperar é integral. Prosperidade é um estilo de vida que nada tem a ver diretamente com o dinheiro. Então, os princípios do reino de Deus nos dará uma vida próspera. Lembra que o apóstolo Paulo disse, nada tendo, possuindo tudo? Então, momentaneamente, o cara está sem nada, mas vive como se tudo fosse dele. Nada tendo, possuindo tudo, pobre, mas enriquecendo a muitos. Mas vamos para Caim, para a gente encerrar. Está aberto aí, 11:4, né? Pela fé, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. É forte, Brasil. Isso aqui é para tirar o sono de crente, moço. Tem quantos anos que Abel foi para a glória? Olha a força desse texto, dizendo, Abel está morto, mas Deus ainda escuta a voz dele por meio da oferta. Está doido, irmão? Isso aqui precisa quebrar o meu coração, dizendo, Deus, o que você quer do ser humano? Como o ser humano se torna agradável a ti? Como que nós precisamos crescer em te conhecer, em te agradar? O que é isso aqui? E olha que valioso. Abel deu um sacrifício superior. O que define essa superioridade? Medida monetária? O tamanho da oferta que foi dado? Mas o que me chama a atenção, foi aprovado como justo. Ou seja, a oferta diz respeito à justificação também. A aprovação da parte de Deus. E para piorar, Deus deu testemunho. Lembra de Jó? Conhece meu servo Jó? Deus, ele tem um ciclo de amizade falando sobre ti para o outro, dando testemunho. Se agradou tanto de você que deu testemunho ao seu respeito sobre aquilo que você fez. E mesmo depois de morto ainda fala.
Os estudiosos, quando vão para esse texto, se apegam ao fato que a oferta veterotestamentária do Antigo Testamento era dada por meio do sangue. Então Abel sacrificou, Caim deu do fruto da terra, por isso foi rejeitado. Mas quando a gente vai para os salmos do adultério de Davi, a gente lança isso por terra. Salmos 50, se eu não me engano, ou Salmos 51. Porque Davi, em sua culpa, tentou agradar a Deus de todas as maneiras e não encontrou paz de coração. E ele conclui os salmos dizendo: sacrifícios e ofertas não te agradam, senão eu te daria. Você não come a carne do animal, nem bebe o sangue do animal. Sacrifícios que te são agradáveis são coração contrito e espírito quebrantado, a esses o Senhor não desprezará. Ou seja, não é o objeto da oferta, é o coração do ofertante. Não é o que se faz, é quem fez. Então a superioridade da oferta de Caim não é monetária, não é a quantidade, é o zelo, é o apreço, é a dedicação, é ofertar a partir de casa, amado. Aprende esse princípio. Não se oferta na igreja, se oferta quando sai da igreja, amado. Você quer ter a linguagem correta para as suas ofertas? Ao acabar o culto hoje, você entender que ele começou. E a sua oferta no domingo é resultado desse culto que você assume para Deus quando esse culto congregacional acaba. Você oferta a partir de casa, amado. Você não vem para o culto para ser convencido a obedecer a Deus, você já está convencido. Você não vem para o culto para ser convencido se você oferta a Deus, você já veio com oferta de casa. Honrai ao Senhor com os primeiros frutos da tua renda, Provérbios 3. Ou seja, Deus não é troco de pão, amado. Deus não é o último da lista das prioridades. Então, se Deus não é troco de pão, a nossa oferta não começa na igreja, a nossa oferta começa na segunda-feira. Então, por que Deus aceita Abel? Abel, por ser um crente autêntico, não oferta a Deus a partir do que faz, oferta a Deus a partir do que é e do zelo que tem. E por que Caim foi rejeitado? Porque Caim quer fazer com as mãos aquilo que não é antecedido pelo seu coração. Caim não tem estilo de vida adorador. Caim não é um semeador, ele só quer semear. Ele acha que Deus está interessado só na mão, sem conceber a ideia que Deus também está preocupado com o coração. Porque olha o que o Cristo escritor de Hebreus disse a nós. Falou que pode existir uma superioridade na oferta, que podemos ser aprovados por Deus mediante nossa oferta e podemos ser justificados por Deus diante da nossa oferta. Eu não sei se você quer isso, eu quero. E para a gente encerrar vendo isso na íntegra, lá no Éden, abre lá em Gênesis 4. Gênesis 4:1. Vamos por 3. Gênesis 4:3. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem a oferta de Abel. É assim a sua versão? Olha o que está escrito na minha. Tempos depois, Caim trouxe do fruto de uma oferta, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. O Senhor acolheu Abel e sua oferta.
mas não acolheu Caim e sua oferta. Ou seja, quando o ofertante vai a Deus, Deus primeiro aceita o ofertante antes de aceitar a oferta. Lembra de Ananias e Safira? Se Deus está interessado só na oferta, Deus não tinha criado o caso, moço. Porque o apóstolo não era doutrinal distribuir os bens na igreja cristã do primeiro século. Não era doutrina, era urgência escatológica. Jesus está voltando. Então as pessoas não viam sentido em acumular se Jesus está voltando. Segundo ponto havia uma gratidão e uma transformação tão generalizada de espírito e coração e estilo de vida, que eles não admitiam ter sofredores no meio deles. Mas não era doutrina, ninguém era obrigado. Então Ananias e Safira não foram obrigados a vender a casa e dar o dinheiro. O apóstolo Paulo diz, a casa era tua e vendida, o dinheiro estava sobre teu poder. Se você vendeu a casa por 1 milhão e quisesse ofertar 50 mil, não tinha nenhum problema. Mas você vendeu a casa por 1 milhão, disse que vendeu por $500 mil e veio ofertar o $500 mil. Blasfemou ao Espírito e morreu. Então, se Deus quer só oferta, Deus fala, não, Pedro, não cria casa não, rapaz, é $500 mil. Bota o dinheiro aí para dentro, passa para o tesoureiro e vida que segue. Mas aquela situação prova que Deus não quer a oferta sem o ofertante. Lembra de Cornélio em Atos dos Apóstolos? O anjo apareceu para ele e disse, suas esmolas e orações subiram a Deus como um memorial. Cornélio tinha linguagem espiritual para suas ofertas. Incomodava a Deus. Ó. Ei, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Cornélio fazia coisa certa com o sentimento certo, por mais que não fosse um crente. E a linguagem das suas ofertas o salvou. Então Moisés prova para nós que Deus só se agrada da oferta se agradar da disposição interior do ofertante. E Deus acolheu Abel e sua oferta. Não está escrito Deus acolheu a oferta de Abel. Está escrito Deus acolheu Abel e depois sua oferta. E Deus não acolheu Caim e depois sua oferta. Por isso, olha só a diferença entre ovelha e bode. Ovelha e lobo. Por isso Caim ficou furioso. Essa não é a reação de crente e nem de ovelha. Porque o escritor de Hebreus diz que o Senhor repreende filho que ama. E quem está sem repreensão não é filho, mas é bastardo. Então o interesse do crente é ouvir de Deus como Deus quer que as coisas sejam feitas. Eu não sei você, mas eu quero que Deus fale para mim a maneira com a qual eu o agrado. Então se ele chega para mim e diz, eu não gostei do que você fez, ele está dizendo para mim a maneira que eu deveria fazer e como o agradar. Então a reação de Caim prova que Caim não tem o coração e nem o interesse de mudança. Ficou furioso e o semblante ficou abatido. Verso 7, o Senhor falou, verso 6, e o Senhor perguntou a Caim, por que você está irado? Por que está com o semblante abatido? Olha o 7, que maravilhoso. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Eu acho isso aqui um trem doido, moço. Por quê? Porque o bom procedimento esperado por Deus não é a oferta. Porque a oferta já foi feita, concorda? Então, se o bom procedimento é ofertar, o indivíduo já ofertou. Então, o que é o bom procedimento? Se proceder bem, é fazer com que a oferta tenha um antecedente. E quem é o antecedente da oferta? O coração. Mas olha ainda qual é o objetivo da oferta. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Ou seja, quando Deus pede Isaac, ele quer Abraão. Não, Abraão, deixa Isaac aqui, me dá um abraço. O que o anjo disse a Abraão? Agora sabemos que teme a Deus. Ou seja, o objetivo não era Isaac. Isaac é só uma figura de linguagem. O objetivo é Abraão.
Então, quando Deus pede o que é teu, Deus quer você. O que você tem impede você de ter Deus e ter o melhor da parte de Deus. Deus não pede o bom sem estar preparando algo melhor, algo superior. Olha você, Igreja Batista Renascer em Goiânia. Você sabia que você está incluído na areia incontável da herança de Abraão? Que o apóstolo Paulo diz que nós, a igreja, somos filhos de Abraão. Então, quando Deus prometeu o bom para Abraão, não era Isaac, éramos nós. Eu não sei aqui, né? A unção de ensino está tão boa que eu nem queria terminar o culto. Eu não sei aqui, mas Brasília, como é a capital política, a filosofia frita a cabeça dos crentes. E gerou lá os profetas do caos, né? Aqueles que estão após a graça, que é uma obediência no diminutivo. Eu obedeço a Deus em Cristo Jesus através de um estilo de vida inferior se eu estivesse obedecendo Moisés. E para mim, Moisés é só o início. Um crente vai chegar para Deus e diz: Senhor, me perdoe, eu não consegui fazer mais. Eu só vou conseguir fazer aquilo que Moisés me mandou fazer. Então as pessoas discutem muito, por exemplo, lá em Brasília, essa questão do dízimo. Dízimo é do Novo Testamento, pastor? E eu me irritei muito, que eu fui fazendo essas perguntas para a Bíblia até chegar nas respostas que calou a boca de uma geração. Falei, não, verdadeiramente você está certo. Dízimo não é para o crente. Dízimo é do Antigo Testamento. Aí ele falou, ô glória, finalmente achei um pastor que concorda comigo, mas eu falei, peraí, acabou não. O que o senhor quer dizer? Um crente dizimista é um crente em desobediência. Uai, como assim? Porque dízimo é para os filhos de Moisés, moço. Eu não sou filho de Moisés, sou filho de Jesus. Portanto, o dízimo para mim é um ponto de partida. Se eu for crente e for dizimista, eu estou dizendo que Moisés é superior a Jesus. Aí eu falei, deixa eu dar um novo... Então, o que o Senhor sugere, pastor? Tu dizimista. Quem é o crente? Um tu dizimista. Ele não ora sobre o que dá, ele ora sobre o que o Senhor permite com que ele fique. Porque inverteu. Talvez ele fica com 10 e Deus fica com 90. Porque Jesus é mediador de uma superior aliança, baseada em superiores promessas. Então ninguém vai blasfemar o Filho de Deus, ninguém vai obedecer a Cristo com um estilo de vida inferior que se estivesse obedecendo a Moisés. Moisés tem um padrão moral, um padrão de santidade, um padrão de obediência. E eu estou dizendo que em Cristo eu vivo abaixo do padrão do Antigo Testamento. Estou insultando a graça. Então a graça não me favorece um estilo de vida diminutivo. A graça favorece um estilo de vida aumentativo. A graça não diminui minha obediência, a graça potencializa minha obediência. A graça faz com que Deus tenha tudo de mim. É por isso que eu vejo o crente fracassando, moço. Porque está dizendo para Deus, não, já está bom, trem bom. Não, eu quero é mais, moço. Se eu posso ser redimido em todas as esferas da minha vida, a partir da redenção que há em Cristo Jesus por meio da graça, eu não posso estar satisfeito com o bom. Eu tenho que ver a longo prazo, tenho que ver o todo, tenho que ver a abrangência, a repercussão da minha obediência. Então você quer mais de Deus em qualquer área da sua vida, não pergunte o que você dá. Pergunte aquilo que o Senhor permite você ficar.
Aí eu volto ao fator de 5 segundos. Eis-me aqui, o que o senhor quer? Porque, irmão, baseado nisso, vamos falar da área material. É os 3 pilares para mim. Quando Deus pede, como que eu reajo? Eu amo Deus com força, de doer. Eu amo Deus de doer. E se eu amo Deus de doer, eu não posso deixá-lo desamparado. Segundo ponto, eu amo o que Deus ama de doer também. Então, meu coração vai chorar com aquilo que faz o coração de Deus chorar. Então, eu preciso agir. E o terceiro ponto, eu sou esperto o suficiente de saber que Ele está pedindo o bom para ir para o futuro me dar o melhor. Quando Ele pede algo para mim aqui, eu já sei que Ele está lá no fundo sorrindo, dizendo, já estou aqui, viu? Foi aquele testemunho que eu acho que dei aos irmãos. Nordestino, vindo do Nordeste, com a fome danada. Minha irmã siamesa foi a fome e o sofrimento. De comer o gelo raspado do congelador para disfarçar a fome. De misturar farinha com açúcar e comer. Era a nossa picanha ali em Maceió. Era comer farinha com açúcar. Aí o Senhor vem, salva, transforma, muda. Eu lembro que minhas ofertas eram de R$1 há 15 anos atrás, com tanto zelo e amor. Eu ia no banco depositar na conta de pastores. Pegava R$10, tomava um cafezinho, sobrava 9 e dividia em 9 contas. Missão, pastor, missionário, e ia depositando. R$1. Um dia encontrei um pastor na porta do banco. E ele perguntou, por acaso é você que está depositando todo mês R$1 na minha conta? Falei, eita, agora vou ser repreendido aqui no meio da rua. Aí eu falei, sou eu. Aí ele me abraçou e falou, isso só pode ser atitude de gente grande. Se prepara para, se quiser, me ofertar 20 mil daqui a uns anos. Daqui a alguns anos a gente se encontra. Aí se passam 15 anos e as pessoas perguntam, rapaz, por que você está rodando o mundo? Rapaz, por que as pessoas gostam tanto de você? Aí eu falo, não olha para agora não, moço, vamos olhar para lá? Um amigo meu brincando, ixi, quem estava comendo farinha no Nordeste, está pregando em Paris, hein? Tá chique, hein? Não, moço, vamos olhar para lá. Há 2 anos atrás, quando eu fui fazer minha oferta de missões lá no banco, chorando, uma alegria, irmão, uma alegria, um contentamento tão grande. Peguei os envelopes, fazendo os depósitos, chorando ali na presença do Senhor. E o Espírito Santo dizendo, ei, lembra do R$1? Ah, eu fiquei doido, irmão. Porque o que eu estava ofertando ali naquele dia era 3.000 vezes maior do que o meu R$1 de 15 anos atrás. 3.000 vezes maior. E o que é isso, pastor Anderson? O ciclo redentivo. Parece pirâmide, né? É um trem doido, moço. Eu amo esse Deus e essa palavra. Funciona, moço. Se você chegar para mim e dizer, tentar me convencer do contrário, irmão. É mais fácil você ensinar um cachorro a falar do que você me convencer que essa palavra não funciona. Há dois meses ele levou meu carro embora. Acho que eu falei isso. E a própria igreja escandaliza, irmão. Chega seus filhos da fé, seus discípulos que deveriam já estar, e fala, pastor, você é pai, 3 filhos, e... Aí eu falo, amado, como eu ensino a vocês, ele só precisa de 5 segundos. E se ele tem que levar o meu, é porque não pode levar o seu. Se Deus levou o meu carro, é porque não pode levar seu carro. Vai em paz. Porque se Deus quer fazer,
Deus vai chamar. Se você não vai responder, Deus vai chamar outro, ou não vai? Então eu encerro dizendo, aprenda a ter a linguagem correta para as suas ofertas, porque há redenção nisso. Deus não está pedindo por pedir, Deus está pedindo para redimir você. Filho, ama. Quanto mais você amar, mais você vai ser redimido no amor. Filho, perdoa. Quanto mais você perdoar, mais você vai ser redimido no perdão. Filho, oferta, esmola, dizima, mais você vai ser redimido materialmente. Posso orar? Curve sua cabeça, deixa eu abençoar a sua vida.